Todos nós sabemos que para você ter direito a benefícios da Previdência Social, você tem que ser segurado, manter a qualidade de segurado, contribuir para o sistema, para você ter direito ao recebimento de aposentadorias, pensões por morte, benefícios por incapacidade, salário maternidade, enfim, pagar, contribuir ao INSS. Mas existe um benefício onde a pessoa nunca contribuiu para o sistema e, se ela comprovar a necessidade, ela tem direito. Esse benefício é o benefício de prestação continuada. É sobre ele que nós vamos conversar um pouco hoje. Então, quer saber um pouco mais? Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para falar sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Pessoal, então como vocês sabem, a Previdência Social, o INSS, ele é o Instituto Nacional do Seguro Social e ele é formado por um tripé, né? Ele é formado pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Saúde é direito de todos, dever do Estado. Então é para todo mundo, rico, pobre, chegou lá no SUS, tem que ser atendido. Previdência social é para quem paga, para quem contribui para o sistema. Então, se você é segurado e você paga a previdência, você vai ter o seu benefício em contrapartida. E a assistência social, ela é para quem necessita. E aqui a gente precisa esclarecer essa questão de quem realmente necessita e entender qual é o grupo familiar para essas pessoas que podem fazer o pedido de recebimento do BPC. Primeiro, vamos entender o que é o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício onde o governo vai pagar para o cidadão que necessitar o valor de um salário mínimo mensal para ele poder se manter, manter o seu próprio sustento com um mínimo de dignidade. Mas para quem? Como que eu faço para comprovar a necessidade que eu preciso realmente desse benefício? Então, algumas exigências você tem que cumprir. A primeira delas é a idade. Então, homens e mulheres precisam ter 65 anos completos. Então, mas é para o idoso. Cuidado que o Estatuto do Idoso, ele considera o idoso a pessoa a partir dos 60 anos. Para fins de BPC, o idoso é considerado a pessoa acima de 65 anos. Então, este é o primeiro requisito. Ou, mas a pessoa não tem 65 anos, existe uma outra forma dela receber o BPC? Sim, é a pessoa que comprovar deficiência. Então, é a pessoa que possui algum tipo de deficiência física, intelectual, que não permita que ela trabalhe, que ela exerça qualquer tipo de atividade laborativa que pudesse dar o sustento para ela e para a família dela. Enfim, ou você tem que ter 65 anos de idade, ou você tem que ter uma deficiência que impeça que você desenvolva qualquer tipo de trabalho que possa prover o seu sustento, ok? Nessas duas situações. Mas é só isso? Não. Além disso, você também tem que comprovar que você não pode se sustentar ou ser sustentado pela sua família. E aqui, pessoal, a gente entra num tema bastante delicado. Muita gente confunde, e eu tenho certeza absoluta que muita gente tem alguém na família que tem direito ao recebimento deste BPC, mas que não sabe. Para isso, é muito importante a gente entender quem é considerado família na hora que você vai fazer o seu pedido de BPC. Então, quem que é família? Marido, mulher, e aí serve também, tá? Companheiro e companheira, lembrando sempre aquilo que a gente já tratou em outro vídeo, né? A união estável, ela tem efeito de casamento. Então, assim, se você é casado, é marido, cônjuge, né? E se você não tem casamento formalizado, é união estável, companheiro e companheira. Para fins de família no BPC, na LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, família
Marido e mulher, companheiro e companheira é a mesma coisa, tá? Pai ou mãe, e aí também padrasto e madrasta, né? É a mesma coisa. E irmãos e filhos solteiros. Fiz questão de falar bem devagar, porque essa parte aqui é uma parte que você tem que entender muito. É qualquer irmão que é considerado família? Não. É qualquer filho que é considerado família? Não. Irmãos e filhos solteiros. Por que isso? Porque se entende que a partir do momento que o seu irmão, que a partir do momento que o seu filho se casou, ele constituiu uma nova família. E essa constituição de nova família não exige dele a obrigação, a responsabilidade de sustentar você. Ah, mas eu moro na casa de um filho meu e ele até que tem uma condição financeira razoável, tá? Só que ele é casado e ele tem dois filhos menores, lá ele tem a família dele, só que eu moro junto com ele. Eu posso fazer o requerimento do BPC? Pode. Por quê? Porque se ele é casado, a renda dele não pode entrar na sua renda na hora que você for fazer o requerimento do benefício. Então lembre-se disso. Marido, mulher, pai, mãe, filhos e irmãos solteiros. Este é o grupo familiar que vai ser levado em consideração a renda deles na hora que você for fazer o pedido de BPC. E qual que é essa renda? A renda somada, ela não pode ser maior do que um quarto de salário mínimo. Então essa renda ela tem que ser um quarto de salário mínimo por cabeça. Passou dessa renda, infelizmente, pessoal, você não vai ter reconhecido o seu direito, a não ser que você consiga comprovar que, mesmo superando essa renda legalmente estabelecida, que você tenha gastos excessivos. Então, você faz uso de medicação, fraldas, enfim, roupas especiais, alimentação especial, que você consiga comprovar que você buscou no governo, que você foi lá no SUS, que você fez pedido, que você fez requerimento e você não teve resposta, você não teve o fornecimento desses remédios, alimentos, enfim, desses itens que são essenciais para a sobrevivência e que você teve que comprar, que você teve que pagar. Se você conseguir comprovar isso, ok, beleza, você pode ter superado essa renda e ainda assim você pode ter a concessão do BPC. Tá? Mas fora isso, a renda é um quarto do salário mínimo, tá? Isso é muito importante que você saiba, que você lembre disso, tá? Então tá bom. Então a gente já conversou aqui que eu tenho que ter mais de 65 anos, 65 anos ou mais, ou então que eu preciso possuir uma deficiência que me impeça de exercer atividade laborativa que garanta o meu sustento. Além disso, você já disse quem é a família para efeitos de LOAS, de BPC, e também disse que eu preciso ter uma renda mensal até um quarto de salário mínimo para poder ter o direito a requerer o benefício. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Sim, você precisa saber também que, além de tudo isso que a gente falou, você tem que estar inscrito no CRAS da sua cidade, na assistência social da sua cidade. Existe uma coisa chamada CAD único, que é o cadastro único. Você vai na assistência social da sua cidade, eles vão fazer um cadastro seu. Então lá você vai contar a sua vida, onde você mora, como que é a sua família, quem que mora junto com você, qual que é a sua renda mensal, enfim, você precisa estar inscrito neste cadastro para poder ter acesso não só ao BPC, mas como outros programas do governo também, como Bolsa Família, enfim, tá uma série de programas do governo destinados a pessoas de baixa renda, tá? Então é muito importante
E esse cadastro, ele tem que ser renovado a cada 2 anos. Então, não é que você fez o cadastro, o seu cliente fez o cadastro e 5 anos depois você nunca refez. Não, você tem esse cadastro tem que estar sempre atualizado. Normalmente, até 2 anos, você tem que fazer uma, uma reavaliação, uma renovação dessa sua situação cadastral. E outra coisa, tá, pessoal? Uma coisa que é importante a gente falar quando a gente comentou lá do grupo familiar que você tem que ter para que pode ser considerado família na hora de comprovar renda, essas pessoas elas têm que morar sobre o mesmo teto, tá? Porque eu já vi muitos casos acontecer que as pessoas elas têm o mesmo endereço. Então, assim, um senhor de 65, 66 anos de idade, ele mora no mesmo endereço que os filhos solteiros. Porém, os filhos moram na casa da frente e este senhor morava numa edícula atrás, no mesmo quintal, no mesmo endereço, mas eram em casas diferentes. E neste caso, os filhos não são considerados família, porque, muito embora eles sejam solteiros, eles não moram no mesmo teto que este idoso. Tá? Eles moram em tetos separados. E aí, neste caso, ele tem direito, sim. Esse filho dele não vai poder entrar no cômputo do grupo familiar. Tá? Além de tudo isso que a gente conversou aqui, quando você tem um casal, homem, mulher, um deles já recebe um benefício de um salário mínimo ou até mesmo já recebe o BPC, a pergunta que fica é: essa renda deles entraria no cálculo da renda familiar do outro idoso que está pleiteando o recebimento do BPC? Não. Então, o seu João tem 65 anos e ele foi lá e fez o pedido do benefício de prestação continuada. Só que a esposa dele, a dona Maria, de 65 anos também, ela é aposentada pelo INSS e recebe um benefício de um salário mínimo. Este benefício de um salário mínimo que a dona Maria, esposa do seu João, recebe lá do INSS, não entra no cálculo da renda familiar. Então, a renda familiar do seu João, para efeitos de BPC, para ele receber este benefício, é igual a zero. E aí ele vai ter o direito. Ah, mas então a mulher dele vai continuar recebendo a aposentadoria de um salário mínimo e ele vai receber também um salário mínimo de BPC? Sim, ok? Benefício previdenciário. Um salário mínimo não entra no cálculo para o recebimento do BPC. Então, vocês estão vendo como existem várias regrinhas que são regras simples de se entender, mas que muitas pessoas têm direito ao recebimento, mas não sabem. Às vezes a pessoa chega lá e fala: ah, mas o meu pai mora comigo e ele já tem 65 anos, nunca contribuiu para o INSS e ele não vai conseguir aposentadoria, então ele mora comigo. Só que aí você começa a olhar: ele tem alguma renda? Não, não tem renda nenhuma. Ele mora comigo, eu sou casada, eu tenho meu marido, tenho os meus filhos, mas eu tenho o meu salário, meu marido trabalha, tem o meu salário. Pessoal, essa filha, esse genro, os netos, entram no cálculo da renda deste idoso? Não. Por quê? Porque, muito embora eles morem juntos, filho casado não é considerado família para BPC. Ou então, no caso que eu comentei, deles morarem juntos no mesmo quintal, no mesmo endereço, mas em casas diferentes. Dá para considerar família? Não, não moram sobre o mesmo teto, sabe? Então, muita atenção nessa questão do grupo familiar e no local de moradia, porque isso daí pode fazer toda a diferença. Muitas pessoas têm o direito ao recebimento do BPC, elas não sabem disso, a família não sabe disso, e muitas vezes nós, advogados, temos que fazer esse trabalho, sabe, de informar mesmo, de informação para essas pessoas, para que elas consigam fazer com que tantas pessoas que possuem esse direito e não sabem, possam ir atrás daquilo que é seu por direito. A legislação está aí, a lei está aí, ela está aí para ser cumprida, e um monte de gente que cumpre os requisitos, mas que não tem o conhecimento, tá bom? Espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado você. Por favor, se inscreva aqui no canal,
deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Tá? Toda semana nós temos vídeos novos aqui tratando sobre algum assunto do direito previdenciário. Quero ter muito você comigo, quero saber de onde você está assistindo esse vídeo e até o próximo vídeo, onde com certeza nós vamos tratar de algum assunto do seu interesse no nosso direito previdenciário. Um grande abraço, até a próxima.